Deus seja louvado. Márcia e Léo, a turma aí, esteve à frente com essa turma. Coisa maravilhosa. Integridade sexual. Meus amigos, hoje é o dia do amigo. Legal, você está aqui. Você foi convidado por alguém. Fico feliz em saber que a nossa igreja, nós estamos diante de um povo cercado de tantos amigos, né? Uma época em que a amizade ela é mensurada pelos seguidores, né? Quantos você tem ali no seu perfil, quantas curtidas você recebe. São amigos virtuais, né? E ter amigo de verdade mesmo é um desafio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, João capítulo 15, porque o texto fala, no decorrer dele, sobre a amizade. E ele vai nos servir como base na nossa reflexão desta noite, sobre o tema Amigos para Sempre. Que coisa forte, né? Amigos para sempre. Queria que você, enquanto estivesse aqui, a gente pensando nesse texto, seus amigos de infância, seus amigos no decorrer da tua história, estamos vivendo cada dia mais difícil de manter vínculos prolongados por uma série de fatores, e esse texto vai nos ajudar a refletir sobre a verdadeira amizade, o amigos para sempre. João 15, a partir do versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Porque, olha, não achar João, meu amigo, eu vou te contar, está ruim para você. Você tem que ir para a escola bíblica dominical urgente, cara. Diz assim, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneça no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, e assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo. Só até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, que desafio, Deus. Que desafio, ó Deus, manter laços, conexões, ó Pai, que se assemelham com a sua conexão com o Filho, Deus. Te pedimos, ó Deus, que por meio desse texto, o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a desenvolver uma vida melhor aqui na terra. Uma vida de comunhão, de unidade, ó Deus, de fortalecimento da Tua igreja, ó Deus, onde nós vamos poder dar o testemunho de que é possível, sim, vivermos em paz, em comunhão, esperando que o Senhor ali ordene a bênção e a vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Qual a lembrança que você tem mais antiga de um amigo? Tenta aí, tenta lembrar aí. Um amigo aí que você jogava bola, que você soltava pipa, né? Bola de gude, sei lá, brincava de carrinho de rolimã, as meninas ali que trocavam a roupinha da Polly, da Barbie, né? As mais antigas aí era o Pedro. Qual era o nome daquele bonequinho? Bem antigo, gente. Vocês não vão se entregar. Playmobil não, uma bonequinha. Falco. Qual é a outra? Fofolete, olha aí, estão se entregando. Tinha uma bonequinha que ela era carequinha, pequenininha assim, só tinha uma fraldinha, é o nome dela. Alguém lembra?
para Pedro. Pastor, tu não brincou com isso não. Sua irmã, né, tá certo. Macho, né, Eu lembro. Lá na minha rua, a gente morava assim, perto do morro, a gente tinha uma brincadeira que era um carrinho de rolimã. Você já sabe o que é isso? Uma madeira, botava um negocinho e descia o morro, que descia voado, cara. Às vezes, quando ralava a cara toda no asfalto. Mas era legal, era nossas imagens, memórias que estão aqui. E que, com muita tristeza, parte dessa geração hoje não está conseguindo aproveitar isso por conta de um tal de celular. É ou não é, irmão? A turma está agarrada no celular ali e está perdendo essa beleza da vida, das conexões, gente. Que era legal, você chegava em casa com o dedo arrebentado porque chutou a pedra, né? Em vez da bola. Aí sua mãe vinha e jogava aquele metiolate lá, aquele negócio que ardia a alma, né? A minha mãe botava água com vinagre e sal. Meu Deus do céu, só de lembrar hoje já dói a alma, assim, é um negócio impressionante. Mas a gente não esquecia aquela infância que você chegava em casa com um cordão aqui preto de suor, lembra disso? Caraca, já está aí. Era legal, né? Infância, gente, alegria de amizade, que hoje parece que a gente está perdendo. Alguns meninos hoje estão ali no celular. Está no joguinho e tal, mas essa conexão a gente está perdendo. Essa geração está perdendo. E esse texto, Jesus traz uma informação assim, tão precisa, tão maravilhosa, à luz daquilo que ele viveu no céu lá com o Pai. Ele traz para a gente viver em amizade. A ideia central desse culto aqui é a gente trabalhar a amizade, cara. Amizade. Você sair daqui pelo menos com uns 3 ou 4 amigos, certo. Ou se você, de repente, tem algum amigo que você não faz contato há muito tempo, sai daqui hoje pensando assim, eu vou ligar para o Paulão. Paulão era meu amigo, lá do Rio de Janeiro. Paulão, gente boa demais, Paulão. Se já estiver vivo aí em Belfor Roxo ainda. Fica firme aí, meu amigo. Cuidado com as balas perdidas. Rio de Janeiro não é mole não, e tem uns amigos, de vez em quando eu recebo uma notícia, fulano morreu. Também a gente vai ficando velho, os amigos vão morrendo também, né? Daqui a pouco é a gente. Mas esse texto, eu queria que você pensasse aqui durante a nossa reflexão sobre isso. Como anda a sua amizade, ou as suas amizades? Uma das coisas que a gente pergunta frequentemente na clínica, para você que nos visita, quem sabe nos acompanha pela internet, hoje pela primeira vez, eu sou psicólogo, atendo na clínica, e uma das perguntas que nós fazemos frequentemente é: quantos amigos você tem? Qual é a sua rede de sustento nos momentos das lutas? E parece que há uma correlação entre adoecimento. Eu estou falando parece porque eu estou querendo ser educado aqui, politicamente correto. Parece que há uma correlação entre solidão e adoecimento emocional. Afastamento e transtornos. Parece que há uma correlação muito grande. Aí alguns vão dizer assim, a gente não sabe se o transtorno, se a pessoa se afastou por causa do transtorno, ou se o transtorno veio por causa que a pessoa se afastou. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo emocionalmente, estão vivendo separadas, e a cura, nós vamos ver alguma coisa nesse texto, sobre a amizade. O texto nós já pensamos aqui, eu parti do versículo 9, porque nós já tivemos aqui a oportunidade, em tempos atrás, de meditar sobre o capítulo, desse mesmo capítulo, dos versículos 1 ao 5, e falamos da importância, é importante a gente falar sobre a exegese do texto. O texto, Jesus está falando de dar frutos, da videira, a videira verdadeira e nós como ramos. Deus o agricultor, a videira é a árvore ali que dá a uva, né? E os ramos que somos nós. Essa é a analogia que Jesus está trazendo ali para mostrar para os seus discípulos, no momento que Jesus já está se preparando para ir para o Gólgota, para ir para o Calvário. Jesus está mostrando para os seus discípulos, olha, é importante que vocês entendam essa informação de que vocês precisam dar frutos.
É o que o texto vai dizer lá, do versículo 1 ao versículo 5. O capítulo todo vai falar sobre a importância de frutificar, mas aí o versículo 1 ao 5, ele vai falar da importância da nossa dependência a Ele, porque ele diz que sem mim nada podeis fazer, no versículo 5. Versículo 6 ao versículo 8, ele vai falar da importância de darmos frutos e glorificarmos o Pai, sendo discípulo dele. Versículo 8 vai dizer isso especificamente. Só que aqui nesses versículos nós vamos ver que Jesus faz um recorte e vai falar da importância de dar fruto, depender dele, glorificar ao Pai com a base na amizade, nos relacionamentos. Que é aqui esse recorte que nós vamos pensar nessa noite. E hoje, como é o dia do amigo, pense aí no seu amigo de infância, na pessoa que quem sabe você não fala há tanto tempo, ou quem sabe ele está aqui, e você há muito tempo não sai para, sei lá, tomar um café com ela, comer um hambúrguer, um bomba. leva ela hoje lá no dia do amigo aí para comer. Tem cantina hoje aí? Não tem? Não tem aí. Você leva ela para o Mangai aí, né? Leva seu amigo aí para um lugar legal, não vai lá para o bomba, né? Pro podrão. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui, amigos para sempre. Versículos 9 e 10, Jesus diz: como o meu Pai me amou, também eu amo vocês, permaneçam no meu amor. Olha a base que sustenta a amizade, o amor. Amor. Jesus fala assim, olha, eu aprendi esse amor com meu Pai, porque ele, se você ler lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que Deus é amor. E um pouquinho mais lá na frente ele vai dizer, se nós não amarmos, nós não conhecemos o Pai. Jesus fala, eu aprendi com o Pai o amor. É esse amor que está na base da família celestial, que desenvolve a amizade. O solo é o amor. Porque se você não tiver esse solo do amor para desenvolver uma amizade, não vai. Não vai. Se for por interesse, se for por qualquer outra coisa que não for o amor sustentando, não adianta, são pessoas diferentes. São pessoas esquisitas. A pessoa que está do seu lado, ela é esquisita. Não olha não, não olha não. Porque ela pode ficar chateada. Mas é, cara. E você só vai ver quando você começar a andar com ela mais tempo. Aí você vai dizer, mas você é muito esquisito. Só você ganha dela, cara. Então, a necessidade que Jesus fala, como meu Pai me amou, também amo vocês. E vocês devem partir desse princípio do amor. Existe um camarada aí chamado Zygmunt Bauman. Ele escreveu O Amor Líquido e um outro livro muito conhecido que eu agora esqueci. Alguém me lembra? Alguém me ajuda? Bauman escreveu 2 livros, O Amor Líquido, Sociedade Líquida. Sociedade Líquida? Muito bem. Se não for isso, é quase isso, mas é isso. Ele diz que, perguntaram, Bauman, o amor existe? Olha, o amor só existe enquanto o outro for útil. Olha que coisa. Dentro dessa sociedade líquida que nós vivemos, onde os relacionamentos são fluidos, eles não permanecem. E a gente começa a entender um pouco da utilidade, utilitarismo dos nossos relacionamentos. Você só é meu amigo se você prestar para alguma coisa. É uma amizade, quase que uma espécie de uma mercadoria. E aí, por conta disso, as pessoas são falhas, e uma hora ela deixa de suprir a sua necessidade, eu te abandono. E isso está nos amigos, isso está nos relacionamentos, no casamento, isso está na igreja. Abandonamos as pessoas e deixamos de ser amigos porque elas não são mais úteis. Essa é a geração mercadológica, utilitarista do tempo em que nós vivemos. A verdadeira amizade, ela tem como base sustentadora o amor. O amor de Deus Pai para o Filho, ele aprende isso, ele traz esse amor para a gente, e agora ele quer que a gente viva esse amor na terra. Nós precisamos ser reconhecidos como essa comunidade de amor.
Senão não faz sentido, nós não vamos conseguir levar o Evangelho e frutificar se nós não tivermos nessa base. O texto prossegue e ele traz aqui, João registra uma palavra 11 vezes em 5 versículos, que é a palavra permanecer. Ele disse, permaneçam no meu amor. Permanecer é outra realidade desse tempo e dessa geração fluida. Nós não permanecemos por diversos fatores. A mobilidade geográfica hoje é tão fácil quanto a mobilidade relacional. Trocamos de amigos o tempo todo. Ele diz, permaneçam. Mas ele diz, permaneçam no meu amor. Jesus fala isso. O referencial que nós precisamos ter como amizade é esse referencial do amor de Deus, que teve com Jesus, e agora Jesus quer que a gente tenha com o nosso amigo, com base nele, e permanecendo nesse amor. Permanecer, talvez seja uma das palavras mais importantes desse texto. Max Lucado, escrevendo um livro, leia esse livro, cara, chamado O Fim da Ansiedade. Leia esse livro. Ele diz lá no capítulo 13, sobre essa parte aqui de permanecer. E ele cita esse texto falando que ele traz uma ilustração, que permanecer é como um pai que vai atravessar a rua com um filho, e na hora de atravessar a rua, os carros estão passando, o pai só fala para o filho, filho, só segura em minha mão, só isso. Deixa que o pai conduz você por essa estrada. Permanecer é isso, é você segurar na mão e continuar aí. Permanecer em Cristo é segurar na mão dele e contar com toda a sua força e habilidade e obra para que nós possamos vencer no mundo. Você não precisa se preocupar com os carros. Você não precisa pular um automóvel. Não, só segura na mão do Pai, que o Pai sabe o que vai fazer contigo. Mas nós vivemos nessa época de troca constante. É melhor trocar de amigos do que permanecer com aquele que talvez não está falando a mesma coisa que você. Ou quem sabe te magoou, ou quem sabe foi muito sincero, muito duro. Então eu vou trocar de amigo. Provérbios 27, versículo 17, diz, o ferro com o ferro se afia, assim um amigo afia o outro. Insista nos seus relacionamentos. Pense em algum amigo, quem sabe que você brigou durante aí um período, e quem sabe sem falar com ele, e ao final desse culto você vai mandar uma mensagem para ele, tentando reatar o seu relacionamento de amizade. Porque é muito fácil você fugir, é muito fácil. É muito fácil você quebrar os vínculos e vou procurar outro amigo. Mas Jesus nos fala, permaneça. Amigos para sempre é amigos que permanecem. Terceira coisa que esse texto nos mostra é que amigos para sempre, versículo 11 e 12, diz, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês completa. Gente, eu fiquei meditando nesse texto aqui durante a semana, e num tempo em que nós estamos vivendo de tanta depressão, de tanta insatisfação, de tanta violência, tão contraditório para tudo aquilo que nós vivemos, já que provavelmente é a melhor época da história da humanidade, de tanto conforto, de tanta tecnologia, de tanta necessidade nossa suprida, por que nós estamos tão tristes? E aí Jesus fala assim, olha, que a alegria de vocês seja completa. Eu fiquei, Jesus, mas que alegria completa é essa que eu quero para a minha vida? Alegria completa. É a promessa de um relacionamento com base no amor de Deus e na resistência, no respeito da nossa permanência dentro dessa amizade. Vai gerar, vai desdobrar, vai trazer como consequência uma amizade com base no amor, que floresce dentro do respeito, mas que você consegue viver e expressar com uma alegria completa. Que coisa linda, cara.
Sabe o que é? É aquele amigo que você sai para conversar ou para bater papo e no final do café, ou do jogo, do futebol, seja lá do que for do seu encontro, você sai para casa feliz. Que tarde maravilhosa que eu passei com meus amigos. Que momento agradável estar com você, meu amigo. Essa alegria completa, essa alegria de relacionamentos que está ausente do nosso tempo tão individualista. E por conta disso, ou talvez por parte disso, tanta ausência de alegria do nosso tempo. Falta de relacionamentos profundos, com base no amor e no respeito. Uma universidade dos Estados Unidos, chamada Harvard, ela é muito famosa. Ela fez uma pesquisa, talvez uma das pesquisas mais longas da história. Ela fez uma pesquisa, ela começou uma pesquisa em 1938, e a pergunta da pesquisa-chave dela é: o que te mantém feliz? Ou o que traz a sua felicidade? E o que esses jovens poderiam fazer, que foi uma pesquisa voltada para jovens, parte delas de jovens que faziam parte dessa universidade, e outra de um bairro mais pobre, em Boston. E pegaram esses dois grupos de jovens e perguntaram a esses jovens e adolescentes o que eles pretendiam desenvolver para alcançar a felicidade e para ter uma vida feliz. E essa pesquisa durou, já tem a 4ª geração com base nessa pesquisa. Eles vão passando e vão entrevistam as pessoas de 2 em 2 anos, visitam na casa, perguntam como é que está o seu trabalho, como é que está a sua família e como é que está a sua saúde. Há mais de 80 anos. Alguns desses senhores, agora com mais de 90 anos, alguns deles ainda estão vivos. E o incrível, lá atrás, quando foi perguntado, 80% dos jovens disseram que a perspectiva deles para o futuro era o sucesso financeiro e fama. Talvez não muito diferente do nosso tempo. E aqueles que colocaram a sua pauta e a resposta da sua pesquisa na base do relacionamento, foi os que, ao longo da história deles, ficaram evidenciados, que chegaram na sua velhice, na sua maioridade, 50, 60, 70, 80, 90 anos, felizes. Eram aqueles que investiram a sua vida nos relacionamentos. Que coisa maravilhosa, né? Que a Bíblia vai nos ensinar. E é por que tanta tristeza? Porque nós estamos nessa contramão. Nós temos valorizado tantas outras coisas, carreiras, dinheiro, trabalho, e esquecemos de tomar um café com um amigo, bater um papo, jogar a conversa fora, falar mal dos outros. Não, brincadeira. Aí vocês não fazem isso, vocês é crente, né? Não vai fazer isso. Bater um papo, falar das coisas. Essa pesquisa trouxe três dados para encerrar aqui sobre essa importância do relacionamento, da amizade que dura para sempre, e ela tem como um desdobramento a alegria. Essa pesquisa de Harvard vai dizer que as conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão nos mata. Essa é a primeira conclusão que a pesquisa chega. Quanto mais conectados, mais felizes. Quanto mais isolados, mais tóxicos nós somos. E a doença emocional, ela tem esse papel de nos afastar do convívio. Segunda coisa que a pesquisa nos mostra é que não é a quantidade de conexões, mas a qualidade delas. Não adianta você estar cercado de pessoas se a qualidade dessas conexões não forem boas. Cercado de pessoas, gente boa, gente para cima, gente que vai te levar para a vitória, não é gente que te puxa para baixo. Não adianta você estar cercado de gente que quer te levar para a furada, para te chamar para fumar um cigarro de maconha. Não adianta.
Você tem que estar cercado de gente que quer te levar para o estudo, para a faculdade, para vencer, para prosperar. É isso que você tem que estar cercado de gente. Gente de boas conexões. E terceiro, conexões saudáveis protegem além do seu corpo, mas também como o seu cérebro. Olha que coisa interessante, gente. Ele vai dizer, saber com quem podemos contar proporciona ao nosso cérebro a capacidade de codificação, consolidação, recuperação da memória. Que coisa maravilhosa. Cabeça boa, gente. Olha aí. É andar com gente boa. Jesus está falando aqui, no texto que nós lemos, tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Viva uma vida de amizade, cercada de pessoas que querem o seu bem, respeito um pelo outro, e você vai poder viver uma vida de alegria completa. E o último, para encerrarmos a nossa reflexão dessa noite. Amigos para sempre. Versículo 13. Diz, ninguém tem amor maior do que este. E alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amigos para sempre são amigos que se sacrificam em prol da sua amizade. Sabe por quê, gente? Jovens, em nome de Jesus, amigo, quando você está com dinheiro, você vai ter um monte. Vai estar cheia a sua casa. Quando você estiver celebrando o seu aniversário, você não vai precisar nem distribuir convite, que eles vão, teus amigos eles vão. Que vai aparecer de penetra na tua festa, para comer o churrasco, o teu bolo, não fique... Mas ao passar por uma pequena necessidade, um desemprego, passar por um rompimento de um relacionamento e você estiver triste, ali vai aparecer seu verdadeiro amigo. Lá no sepultamento de algum ente querido, lá estarão seus amigos. No hospital, quando você precisar passar uma madrugada, lá, dormindo com você, vai estar o seu amigo. Porque o amigo, ele se sacrifica. Porque uma vida de amizade não é uma vida só de festa. E é aí que está um monte do engano da gente. A gente acha que amizade é só festa, é só alegria, tudo de bom. Não é, meus irmãos. Existem momentos ruins que a gente precisa estar junto. Amigos sacrificam. E por isso que Jesus é o nosso maior amigo. Ele não nos chama mais de servos, mas de amigo, porque Ele entregou a sua própria vida por nós. E nós, para vivermos aquilo que Ele está nos mandando fazer, nós precisamos entregar a nossa vida pelos nossos amigos. Nós precisamos abrir mão de direitos. Onde acabam nossas amizades? Quando nós começamos a... Mas meu amigo fez isso e aquilo. E nem fala mais amigo, mas fala fulano. Né? Porque nós não estamos dispostos a nos sacrificar em torno daquela amizade. Amigos dão trabalho, cara. Amigos pedem dinheiro e não pagam. Amigo é uma bênção. Mas a gente precisa ter essa habilidade de abraçar esses amigos. Esses amigos que falham. Amigos falhos como eu e você. E Jesus nos mostra aqui o mapa da mina. O sacrifício para manter os nossos amigos. Porque se nós não praticarmos esse exercício de, alguns momentos, fechar os nossos olhos para os defeitos dos nossos amigos. Se em alguns momentos nós não estivermos dispostos a caminhar uma segunda milha. Se em algum momento você não estiver disposto a abrir mão, a renunciar, a ser generoso com o amigo, não será amigos para sempre. Além da generosidade que Jesus nos mostra, Ele dar a sua vida em prol do amigo, uma última característica que eu queria citar aqui é o perdão. O sacrifício de você era abrir mão de um direito em detrimento da sua amizade, que deve ser para sempre. Porque amigos são esquisitos. Amigos, por muitas vezes, nos decepcionam. Amigos, depende desse olhar de graça, de amor e de perdão. Eu queria, em nome de Jesus, você orar para Jesus como nosso referencial do verdadeiro amigo e perceber se Ele não fez tudo isso por nós. A despeito das nossas dívidas com Ele, das nossas ofensas a Ele, das nossas falhas.
O texto nos diz, não esse que nós lemos, mas em João capítulo 13, pouquinho antes, diz que ele amou os seus discípulos e amou até o fim. A ponto de Judas, lá no finalzinho, dar um beijo nele. Ele disse, por que você faz isso, meu amigo? Amigo que não abandona os seus amigos. Igreja, nós estamos falando aqui de algo espiritual, social. Nós estamos falando algo aqui de relacionamento, nós estamos falando de saúde pública. Mas, sobretudo, o que eu queria destacar nesse texto é sobre a sua amizade com Deus, desse nosso maior amigo, Jesus, que nos perdoou os nossos pecados, que deu a sua vida por nós. E agora ele diz, eu não quero mais tratar vocês como servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu quero tratar vocês como meus amigos. Essa é a proposta de Deus, para vivermos amigos para sempre. Eu queria deixar aqui 2 desafios. Você que... Vou me dar aqui a equipe de louvor para estar aqui à frente. Você que, quem sabe, entrou aqui ou nos acompanha pela internet pela primeira vez, aí, pela segunda vez, e que ainda não tem esse amigo em Deus, busque nele hoje essa amizade. Busque ser amigo de Deus. Busque estabelecer uma amizade com base no amor dele por você, no respeito, na obediência aos seus mandamentos, porque ele sabe o que é melhor para você. Desenvolva essa capacidade de estar na presença dele e viver essa alegria completa. É a proposta que ele tem por meio desse vínculo que ele quer estabelecer com a gente. Alegria completa. E essa alegria, ela é possível, porque ele deu a sua vida por você. Então, o primeiro desafio é você que não tem Deus como Jesus, como seu verdadeiro amigo. Como eu falei no início dessa mensagem, você que está procurando um amigo da sua infância, quem sabe há algum tempo você já teve uma melhor comunhão e conexão com Deus, busque restabelecer essa conexão hoje com Deus aí onde você está. Reconhecendo que essa conexão que Ele quer estabelecer contigo é com base no amor dEle. Porque Ele te ama. E por Ele te amar, Ele quer que você permaneça segurando na mão dEle. Não escape da presença dEle, permaneça com Ele. E essa permanência nele vai encher a tua vida de alegria e de paz. Ele disse que Ele veio para te dar uma vida e uma vida em abundância. Esse é o primeiro desafio. Mas o segundo desafio que eu quero deixar agora é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que já tem esse amigo Jesus, e o texto bíblico, é para a igreja, é para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus recebem as últimas ordens. Olha, vocês precisam sair por aí para fazer discípulos. Vocês precisam sair por aí para frutificar. Mas vocês não vão conseguir frutificar se vocês não estiverem vivendo uma vida de unidade, de comunhão, de amizade verdadeira. A partir daqui, dessa comunidade, dessa igreja, é importante a pessoa que está do seu lado ser o seu amigo, cara. Por mais esquisito que ele seja, tem que ser o seu amigo. Assim, cara, eu sou seu amigo. Hoje eu vou jantar lá na sua casa, cara. Vou. E com base nessa amizade, nós vamos buscar aqueles que estão lá fora. Os nossos amigos que estão perdidos. Porque eu vou demonstrar o amor que eu recebi de Deus, Jesus, para ele. E assim, ele vai poder desfrutar a alegria, a felicidade plena, completa, que é oriunda do amor de Deus por nós. Se você se encaixa dentro de um desses perfis, ou nos visitando e quer conhecer Jesus, ou membro dessa igreja, que
que quer fazer com que essa amizade de Deus cresça ainda mais na sua vida. Eu queria convidar ela a ficar de pé. E vamos louvar ao Senhor. Esse louvor que nós vamos entoar agora traz essa tônica do reconhecimento que nós somos amados. A base da amizade de Deus por nós. Não nossos méritos, nem porque nós somos legais ou gente boa. Não, é porque Deus nos ama assim como nós somos. E a base desse amor nos leva a viver uma vida de permanência nele, de alegria e de sacrifício. Que a amizade para sempre tenha como base, nasça no amor, cresça no solo do respeito, floresça na alegria e solidifique no sacrifício. E que Deus nos dê a alegria de vivermos a verdadeira amizade, que é a amizade com Ele e com o nosso próximo, para sempre, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.